Em janeiro de 1947, Elizabeth Short, uma aspirante atriz de 22 anos, foi encontrada brutalmente assassinada em Los Angeles. O crime, com detalhes macabros, ganhou as manchetes e transformou-se num dos maiores mistérios criminais da história. Hoje, no Crimes e Mistérios, vamos mergulhar na vida de Elizabeth, na investigação e nas teorias que cercam o infame caso da Dália Negra. Quem era Elizabeth Short? Elizabeth nasceu a 29 de julho de 1924 em Boston, Massachusetts. Era a terceira de 5 filhas de Cleo e Phoebe Short. Durante a Grande Depressão, o pai abandonou a família, deixando Elizabeth e as irmãs sob os cuidados da mãe, que enfrentou dificuldades financeiras. Aos 15 anos, Elizabeth foi diagnosticada com problemas respiratórios crônicos, o que levou a família a enviá-la para a Flórida durante os meses de inverno. Aos 19 anos, Elizabeth reconectou-se com o pai, que vivia na Califórnia, e mudou-se para viver com ele. Sonhava em ser atriz, mas as oportunidades eram escassas. Para sobreviver, trabalhou como empregada de mesa e viveu em pensões baratas. A sua vida social era movimentada, e Elizabeth era descrita como carismática e elegante, mas também como alguém que guardava segredos. Antes da sua morte, Elizabeth viveu uma vida instável, mudando frequentemente de endereço. Foi vista pela última vez a 9 de janeiro de 1947, na lobby do Hotel Biltmore em Los Angeles. A 15 de janeiro de 1947, o corpo de Elizabeth foi encontrado numa área deserta do bairro de Limer Park, em Los Angeles. Uma mulher que passeava com o filho avistou o corpo e, pensando ser um manequim, aproximou-se para verificar. O corpo foi cortado ao meio na cintura com precisão cirúrgica, sem danos nos órgãos internos. Estava completamente drenado de sangue, indicando que a morte ocorreu noutro local antes de o corpo ser movido. O rosto tinha sido cortado de orelha a orelha, criando o chamado sorriso de Glasgow. Os braços estavam levantados, e as pernas abertas, com o corpo posicionado de forma deliberadamente macabra. Elizabeth foi brutalmente torturada antes de ser morta. Havia marcas de queimaduras e cortes na pele. A causa da morte foi hemorragia e choque traumático causado pelos ferimentos. O assassinato gerou pânico em Los Angeles, com a mídia a apelidar o caso de "o crime do século". O apelido, Dália Negra, foi cunhado por repórteres, inspirado no filme de Blue Dahlia, 1946, e porque Elizabeth costumava usar roupas pretas. Não havia pistas claras no local do crime, como impressões digitais ou pegadas. A precisão dos cortes levou os investigadores a acreditar que o assassino tinha conhecimentos médicos ou anatômicos. Mais de 150 pessoas confessaram o assassinato, incluindo mulheres. Muitas destas confissões foram descartadas devido à inconsistência com as provas. A polícia enfrentou dificuldades em filtrar as informações relevantes, dada a enorme atenção mediática. A polícia interrogou vários suspeitos, incluindo amigos e conhecidos de Elizabeth, médicos locais e pessoas com antecedentes criminais. Nenhum foi formalmente acusado devido à falta de provas conclusivas. O caso da Dália Negra gerou inúmeras teorias sobre quem poderia ser o responsável pelo assassinato brutal de Elizabeth Short. Vamos agora falar e tentar perceber as principais teorias, exploradas em profundidade. Quem era George Odell? George Odell era um médico influente em Los Angeles, conhecido por suas conexões com figuras da elite e o seu comportamento excêntrico. Ele especializou-se em cirurgia e ginecologia, o que o tornava apto a realizar os cortes precisos encontrados no corpo de Elizabeth. Em 1949, ele foi acusado de abusar da sua filha, Tamar, e enfrentou um julgamento. Durante o caso, Tamar alegou que o pai também poderia estar envolvido no assassinato da Dália Negra. A polícia de Los Angeles colocou escutas na casa de Odell em 1950, onde gravaram uma conversa na qual ele dizia: "Suponha que eu matei a Dália Negra. Eles não podem provar porque o meu secretário está morto." Após a sua morte, o filho de George, Steve Odell, que era detetive, encontrou fotografias de uma mulher que parecia ser Elizabeth Short nos pertences do pai.
George Odell era fascinado pela arte surrealista, particularmente as obras de Man Ray. Alguns especialistas acreditam que a mutilação do corpo de Elizabeth imitava o estilo de algumas obras de arte surrealista, sugerindo um motivo simbólico ou artístico. Embora as provas circunstanciais contra Odell sejam impressionantes, faltam evidências físicas conclusivas, como ADN. Quem era Jack Anderson Wilson? Wilson era um homem com um histórico de violência, alcoolismo e comportamento errático. Ele teria confessado detalhes do assassinato de Elizabeth a um amigo, que posteriormente relatou a informação às autoridades. Durante as investigações, Wilson mostrou conhecimento detalhado do crime, incluindo informações que não eram amplamente divulgadas. Ele era conhecido por frequentar áreas de Los Angeles onde Elizabeth foi vista antes de desaparecer. Antes de ser formalmente interrogado, Wilson morreu num incêndio em circunstâncias suspeitas. A sua morte deixou muitas perguntas por responder, mas o seu nome continua a ser associado ao caso. Quem era Mark Lansing? Mark era um empresário dinamarquês e proprietário de um clube noturno em Los Angeles. Conhecido por oferecer alojamento a jovens mulheres em dificuldades, Lansing tinha ligações com Elizabeth Short, que teria ficado hospedada na sua casa em várias ocasiões. Após o assassinato, o jornal Los Angeles Examiner recebeu um pacote contendo pertences de Elizabeth Short, incluindo um livro de endereços com o nome Mark Lansing gravado na capa. Lansing foi uma das últimas pessoas a falar com Elizabeth antes do seu desaparecimento, tendo conversado com ela por telefone a 9 de janeiro de 1947. Apesar das ligações e suspeitas, Mark Lansing cooperou com as autoridades durante a investigação. A falta de provas concretas levou à sua exclusão como suspeito principal, e ele nunca foi formalmente acusado. Robert Red Manley foi um vendedor de ferragens de 25 anos, casado, que se tornou uma figura central no caso do assassinato de Elizabeth Short. Ele foi a última pessoa confirmada a ver Elizabeth viva antes de seu trágico fim. Manley conheceu Elizabeth em San Diego no final de 1946. Em 8 de janeiro de 1947, Manley encontrou-se com Elizabeth e ofereceu-lhe uma boleia até Los Angeles. Eles passaram a noite em um motel, onde, de acordo com Manley, não houve envolvimento íntimo. Na manhã seguinte, ele a levou ao Hotel Biltmore, onde ela mencionou que iria encontrar sua irmã. Após deixá-la no hotel, Manley retornou para sua família.